7º ano, vamos começar a semana 3 do PET 4, o tema Sociedade Colonial na América Portuguesa. Aqui nesse texto da página 67 e 68, você vai ver que serão abordados 4 temas básicos. Primeiro vai falar um pouquinho da chegada em 1500 do Pedro Álvares Cabral e as primeiras expedições enviadas pela coroa portuguesa para explorar o território. Então nós chamamos as primeiras expedições que vieram por volta de 1501, 1503 para a colônia portuguesa na América, são as expedições exploradoras. Essas expedições tinham por objetivo explorar o litoral, reconhecer o litoral brasileiro, da nova terra, identificando aí marcos geográficos e desbravar o litoral e procurar riquezas. A primeira expedição em 1501 foi do Gaspar Lemos, ele identificou e nomeou marcos geográficos aqui. A segunda, em 1503, foi liderada pelo Gonçalo Coelho e por alguns comerciantes que assinaram com o rei de Portugal um contrato para explorar o pau-brasil aqui na região. Nós sabemos também que a exploração de pau-brasil está aí muito relacionado também ao contrabando realizado pelos franceses. O pau-brasil, ele não favoreceu a colonização do território, porque os portugueses vinham e ficavam aqui somente o tempo necessário para cortar e carregar o pau-brasil. Durante o período da exploração do pau-brasil, foi usada a mão de obra indígena, tá? Não era escrava, havia uma troca entre os indígenas e os portugueses, A gente fala que essa troca é chamada de escambo. Os portugueses ofereciam mercadorias, espelhos, brincos, tecidos, ferramentas. Em troca, o índio cortava e carregava para ele aí o pau-brasil. Para poder guardar o pau-brasil, para juntar tudo e o navio saírem de uma vez para Portugal, eles criavam as feitorias ou fortalezas, onde eles estocavam e protegiam o pau-brasil. Então, essas primeiras expedições exploradoras. As expedições exploradoras, elas não favoreceram a colonização do novo território, a ocupação do novo território, Então, o rei de Portugal, com medo dessa ameaça dos franceses que vinham contrabandear pau-brasil, de que essa terra fosse tomada, ele decide então ocupar o território. Para isso, ele vai criar então as expedições colonizadoras, com o objetivo de vir colonizar, trazer gente para morar no novo território. Bem, para que as pessoas viessem morar aqui, ele precisa então de uma atividade econômica que gerasse lucro. E ele vai decidir então pela cana-de-açúcar. A primeira expedição colonizadora, em 1530, ela é liderada pelo Martim Afonso de Souza. Ele vai fundar a primeira vila aqui no Brasil, chamada Vila de São Vicente, hoje é o estado de São Paulo, e vai trazer a cana-de-açúcar para ser cultivada aqui na região. Bem, durante o cultivo da cana-de-açúcar, o período da cana-de-açúcar, foi usado no início a mão de obra indígena, mas depois houve muita resistência deles para trabalhar na lavoura, tá? A Igreja Católica era contra a escravização indígena, os jesuítas eram contra, e isso fez então com que os portugueses, para evitar o confronto entre os jesuítas com os colonos, vai decidir trazer então mão de obra escrava vinda da África. Primeiro porque eles já trabalhavam com a cana lá, e esse comércio, esse tráfico de africanos gerava muito lucro para Portugal. O tráfico negreiro era uma mina de ouro mesmo para Portugal no século XVI, tá? Bem, após esse período, o rei decide de Portugal dividir a sua colônia em 15 lotes de terra. Esses 15 lotes foram doados a pessoas de sua confiança, nobres da sua confiança,
para que ocupassem o território e desenvolvessem então as colônias. Era um novo sistema chamado Sistema das Capitanias Hereditárias. Foi criada em 1534 pelo rei Dom João III, tá? Elas eram hereditárias porque passavam de pai para filho. O dono da capitania, que recebia essa capitania, era chamado então de donatário, tá? Na verdade, ele recebia uma carta de doação da capitania para ele. Enquanto ele vivesse, os filhos, ele podia ocupar, explorar a terra, mas sem esquecer que o domínio da terra era do rei de Portugal. E ele tinha então direitos e deveres para com a capitania, tá? Primeira coisa, o dever dos donatários, desses nobres que receberam essas terras do senhor, do rei. O dever deles era fazer a capitania prosperar e pagar impostos devidos à coroa, tá? E tinha que morar na capitania, fazer essa capitania desenvolver, prosperar, tinha que cuidar da ordem na capitania, isso era dever deles. Quais eram os direitos? Tinha o direito de explorar a capitania, todas as riquezas, os recursos que tivessem aqui, poderiam produzir o que quisessem aqui e administrar, isso era um direito deles. Eles aplicavam a lei desde que estivesse conforme a lei de Portugal, ok? Bem, esse regime de capitanias, ele não vai dar certo aqui. Primeiro porque as capitanias ficavam muito longe de Portugal, da metrópole. As capitanias eram muito grandes, os donatários não tinham recursos para fazer com que elas prosperassem, dinheiro não dava, né? Não conseguiam conter os ataques dos indígenas e a resistência deles em relação à escravidão. Esse era um outro motivo que não deixou as capitanias prosperarem. Também há os constantes ataques dos corsários franceses. O tempo todo aí os franceses vindo para contrabandear pau ao Brasil. Isso fez que na verdade, só duas capitanias deram certo. A de São Vicente, que foi a capitania cujo donatário era o Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, que pertencia ao Duarte Coelho. Nessas duas capitanias deu certo porque o açúcar foi bastante lucrativo, a terra ajudava, conseguiram produzir bastante, tá? As outras não deram certo. Quando o rei de Portugal percebe que esse sistema de capitanias não está dando certo, tá? Ele vai então decidir centralizar a administração colonial e vai criar o cargo de governador geral. Vai nomear um governador para administrar todas as capitanias, tá? Esse primeiro governador vai ser o Tomé de Souza, o primeiro governador geral do Brasil. Ele vai trazer com ele, quando ele vem para cá, né, funcionários, soldados, padres jesuítas para catequizar indígena, educar os colônios, os filhos dos colonos, vai trazer cabeças de gado e ele vai se fixar em Salvador, tornando Salvador a primeira capital do Brasil. E cria então as câmaras municipais, que eram órgãos para administrar as vilas e as cidades. Então, essas câmaras eram responsável por fazer obras naquela vila, naquela cidade, organizar festa, cobrar impostos. Só participavam das câmaras municipais os nobres, tá? Bem, nós vamos ver que esse sistema de capitanias aí vai formar, então, vai iniciar o desenvolvimento da sociedade colonial e vai fazer com que essa sociedade que está nascendo aqui no Brasil seja muito importante, tanto politicamente como economicamente, para Portugal. Esta é a matéria que vocês iriam ler. Na página 69, vocês vão responder as 69, você tem o mapa. Aqui você tem explicando o tipo do mapa, o que é esse mapa, né? Você vê que aqui são as capitanias. Na letra A pergunta qual o sistema de ocupação
do território da América Portuguesa está representado na imagem, então o sistema de capitanias hereditárias. Depois, qual a intenção de Portugal para promover esse sistema em terras brasileiras? Então ele queria o quê? O que Portugal queria ao fazer isso? Promover então a ocupação do território. O desejo de Portugal era promover a ocupação do território e o desenvolvimento econômico da colônia, o que geraria lucro para a coroa portuguesa. Na letra C, quais motivos levaram este sistema a fracassar? Nós vimos então que é a distância muito grande entre a colônia e a metrópole, a grande dimensão territorial das capitanias. Outro fato foi a resistência dos indígenas a ser escravizado, ataque dos corsários franceses e a falta de recurso financeiro dos donatários. Então esses são os fatores aí que prejudicaram, né, o sistema de capitanias. Depois os nomes dos únicos nobres portugueses que tiveram sucesso, que foi o Duarte Coelho, com a capitania de Pernambuco, e o Martim Afonso de Souza, com a capitania de São Vicente. E no 2 pediu aí que você faça um parágrafo explicando, né, por que Portugal decidiu substituir a mão de obra indígena por seres humanos escravizados vindos da África, no início da produção de cana-de-açúcar na colônia. Bem, Portugal, ele busca substituir a mão de obra indígena, né, por escravos, porque estava havendo resistência indígena à escravização e a igreja era contra esta prática. Assim, a coroa portuguesa decide apostar, né, no comércio de escravos para sanar a falta de mão de obra na colônia, para acabar com os conflitos entre colonos e a igreja e também para gerar mais lucros para a colônia. Essa, então, é a atividade, a semana 3 do PET 4. Espero ter ajudado vocês.